Bom, nós teríamos agora inicialmente algumas fotos, mas enquanto isso não acontece, o pessoal está arrumando lá em cima, explica pra gente um pouquinho, se apresente para nós. Meu nome é Williams. Aqui me apresentar na igreja de Guarulhos também é um pouco estranho, porque todos me conhecem aqui há muitos anos. Né? E eu Tem sou algumas pessoas novas, né? Temos alguns irmãos novos, sejam bem-vindos à nossa igreja, mas eu sou adventista de berço, vim para cá em 75, né, para essa igreja, e minha vida passou toda por essa igreja. Eu me vi criança, adolescente, jovem, estou me vendo quarentão hoje, né? E eu sou de formação engenheiro eletroeletrônico, né, com pós-graduação em gestão empresarial e gestão de projetos. Essa é a minha formação. E eu trabalho numa empresa multinacional alemã, no momento, chama-se SEW, alguns conhecem a empresa aqui em Guarulhos. E lá eu trabalho como consultor técnico de vendas, no momento. E só para entender, a tua vida, hoje você trabalha na SEW, mas onde começou a sua profissão? Como que começou a sua carreira na área que você trabalha hoje? A minha vida foi muito diversa, vamos dizer assim. Eu fiz muitas coisas na minha vida que eu nunca esperei fazer. Né? Eu digo que Deus que me concedeu a bênção de eu fazer algumas coisas que eu nunca imaginei fazer, porque eu acredito que Deus um dia leu meu coração e minha mente e sentiu no que eu gostava de fazer, o que eu tinha prazer de fazer, Ele me concedeu essas bênçãos. Alguns irmãos já conhecem algumas coisas que eu já fiz. Né? Eu tive uma pequena dificuldade, bem na época que eu saí do primeiro grau, né? Eu terminei meu primeiro grau aqui na Escola Adventista de Maranata de Guarulhos. Né? E depois, quando puder, temos umas fotos minhas nesse púlpito aqui, mas muito antigo. Bom, para quem não sabe, algumas pessoas aqui podem não saber, aqui na nossa igreja, até 94, também era o colégio adventista, que hoje é no Gopouva. Então, na época, era aqui que você estudava, né, Williams? Isso é uma foto minha com o uniforme da Escola Adventista antigo, né? Pode ir passando. Aí sou eu, desbravador, minha mãe, né, a Olga, que é eterna desbravadora também, minha irmã Nilza, né? Pode ir avançando. Eu, formado em segundo grau, no colégio técnico, em São José dos Campos. Voltar um pouquinho, eu sou morador da turma de segundo grau. A próxima. Formando na faculdade. A próxima. Essa aí é a primeira série, 76. A próxima. Essa sim é a formatura minha aqui na Escola Maranata em 83, exatamente 30 anos. 30 anos atrás. E me conta um pouquinho, depois que você se formou no ensino médio, como que foi a tua ida para a faculdade? Foi fácil? Como que foi? Na verdade, após eu sair daqui, depois da Escola Maranata, eu fui para São José dos Campos, com 14 anos, e lá eu fiz o colégio técnico, praticamente sozinho, morava sozinho numa pensão, depois eu fui na casa de uma família adventista, e em 86 meu pai ia falecer. Com a morte do meu pai, muitas coisas ficaram difíceis devido ao fato que ficaram muitas dívidas. Meu pai tinha um comércio de livros, esse comércio ficou em dívidas. Né? Meu pai morreu, deixou uma dívida também devido à questão do hospital. Né? E nossa situação financeira ficou realmente terrível. Minha mãe era dona de casa, minha irmã na escola e eu me somos sozinho. Isso, você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. A igreja acompanhou um pouco dessa minha história naquela época. Né? E aí, nesse momento, eu lembro até hoje, que no primeiro dia que eu voltei para São José dos Campos, depois do funeral do meu pai, eu pensei assim comigo, né? Em oração com Deus: Senhor, o meu pai terrestre não está mais aqui comigo. Então agora só tem um pai que vai ser você. O Senhor vai ficar comigo, o Senhor vai me orientar, o que é? Porque eu não tenho mais nada, ninguém vai confiar. Porque eu não tinha medo, porque realmente minha mãe, coitada, é uma situação super difícil no meu caso. E ia ser eu e Deus sozinhos em São José dos Campos. E naquele ano seguinte, eu fazia cursinho para entrar no ITA, que foi sempre um sonho, acabou não dando certo, porque eu tive que parar o cursinho, devido à questão financeira. E aí, em 87, eu tive a oportunidade de entrar no INPE. Eu estava terminando um curso técnico, que, para quem não conhece o INPE, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dita como a NASA brasileira, que é lá que se faz pesquisa espacial. E eu, na verdade, amigos meus comentavam do INPE, eu não
financeira. Elas me pagavam muito mal. Um dia um amigo meu falou assim, eu gostaria de convidar você para ir lá no INPE, porque me convidaram para ter uma vaga de estagiário lá. Aí, aceitei, tudo bem, vamos lá, né? Aí eu fui até o INPE, e o INPE tinha acabado de inaugurar um laboratório de integração de satélites, que o Brasil tem um programa espacial desde a década de 60, e estava terminando naquele momento, né? O programa espacial brasileiro. E eu entrei no laboratório, parecia um laboratório de ficção científica, né? Eu fiquei deslumbrado com o que eu via, parecia que eu estava entrando num filme de ficção, né? Eu não acreditava no que eu estava vendo. E de repente uma pessoa estava no nosso lado e me chamou, você é da ETEP? A escola técnica que eu fiz, São José dos Campos. Sim, eu sou da ETEP. Você pode conversar comigo um pouquinho? Tudo bem. Você está aqui procurando estágio? A princípio não, mas se aparecer, não vou me negar. Não, porque é o seguinte, nós temos uma vaga aqui no laboratório de integração de satélites, você precisa de um estagiário. Tudo bem, mas o que eu vou fazer? Você vai construir satélites. Eu falei, o quê? Satélites? Como é que faz um satélite? Não fazia ideia, não tem problema, você vai trabalhar fazendo satélites. E aí Deus me concedeu essa bênção, é uma coisa que eu sempre gostei do aeroespacial, e eu trabalhei durante de 88 até 92 na construção do primeiro satélite brasileiro, que foi lançado, como mostrado aí, né? Aqui é a imagem do logo, né? da missão. Foi lançado em 93, 9 de fevereiro de 93, ou seja, 20 anos atrás, exatamente agora. E esse satélite foi o primeiro satélite brasileiro a ser colocado em órbita, não só brasileiro, o primeiro satélite a ser colocado em órbita num país do Hemisfério Sul. E eu participei de todo o processo, desde a construção do satélite e tudo mais. Não sei se tem a foto. Aí foi quando nós fomos visitados pelo presidente Sarney, isso aqui sou eu montando o satélite, né? Na época. Então, a parte de ensaio do satélite, a parte da vapotérmica. Então, aqui é a sala de controle do satélite, como vocês já viram naqueles filmes de ficção, né? Então, a gente perseguiu o satélite na primeira órbita. Eu me lembro que nesse dia, 9 de fevereiro, eu estava nessa sala. E foi uma emoção muito grande quando o pessoal que estava no controle do satélite falou assim: recebemos o sinal. Porque o satélite é o seguinte: se você perde o primeiro sinal, você perde o satélite. E essa é a perda de um trabalho de décadas, né? E quando falaram, conseguimos o sinal, nós tínhamos o satélite, foi aquela, o pessoal batendo palma, muita alegria, né? E desde 93 até hoje o satélite funciona. Ainda funciona, e o Brasil ainda vende os sinais de satélite para alguns países da África, né? Para poder ajudar na parte de meteorologia. Certo. E depois dessa fase... Depois dessa fase, é uma história muito longa, porque tem pouco tempo, preciso ser bem sucinto, né? Eu queria ainda estar na faculdade, tinha esse sonho comigo, só que não tinha condições financeiras nenhuma, porque no INPE eu recebia um salário mínimo. E a partir daquele momento, você não tinha mais a sua mãe, a sua irmã próxima, já estava sem o seu pai? Eu morava numa pensão, com pessoas que eu não conhecia, porque era o que meu dinheiro possibilitava pagar na época, né, em São José dos Campos. Mas mesmo assim, eu ainda tinha um sonho de entrar na faculdade. E no INPE eu tinha alguns amigos meus que faziam um cursinho para entrar na faculdade, né, em São José dos Campos, na Univap. Aí eu falei assim: vou tentar fazer esse vestibular. Ele falou para mim: você não vai passar, porque você não está entrando no cursinho. Nós estamos aqui, estamos com quase 15 técnicos do laboratório fazendo o cursinho para poder entrar nessa faculdade. Então a disputa é 25 para 1. Você não vai passar. Eu disse: eu vou fazer minha parte, se eu não passar, por vontade de Deus. Aí durante 3 meses eu estudei o material que eu tinha feito, eu estudei para o INPE, né, para o ITA, né, que eu estudava para o ITA, e fui para o vestibular. Prestei, me senti bem na prova, só que achei que não teria passado. Aí numa segunda-feira, voltando para o trabalho no INPE, eu passei em frente na universidade e pensei assim: vou lá ver se deve ser o resultado. Pensei: não passei, nem vou lá ver. Aí eu fui para o trabalho. Aí um amigo meu, que estava prestando vestibular também, chegou para mim: meus parabéns, né, meus parabéns. Eu falei: parabéns por quê? Você não viu a lista de chamar, a lista de aprovados na faculdade? Você está na primeira lista, no 10º colocado. Eu falei: o quê? Não acredito. Aí eu fui lá e não estava aprovado. E coincidentemente, minha mãe naquela época estava em São José dos Campos vendendo livros lá no ITA. E ela me buscava, porque não tinha dinheiro para economizar, ela me buscava com a Kombi que ela tinha para fazer o serviço de livros dela. E ela, né, então o Cacá dirigia para ela, né? E minha mãe chegou lá, mãe, tem para você uma novidade para contar. Eu falei: qual?
eu passei na faculdade, na Univap. Aí minha mãe, minha cara era assim, sei que eu ficava contente. Você é doido? Como é que você vai se manter? A faculdade é particular, eu não tenho dinheiro para te manter. Ficou desesperada, né? Mas me veio uma paz tão grande naquele momento, não fui eu que falei, né? Alguma coisa aqui dentro de mim falou assim: mãe, se Deus permitiu que eu passasse na faculdade, sem ter condições de estudo, eu fui o único no laboratório de 15 técnicos que estavam prestando vestibular que passou. E não fiz cursinho. Se ele permitiu que isso acontecesse, aquele tinha um plano para mim. Então, Deus proverá. Aí ela ficou quieta na hora, não ficou mais nada. Fui embora para casa. Aí começou, passou as semanas e começou o primeiro dia de aula. Aí eu pensei, vamos lá, né? Vou enfiar a cara, qualquer coisa eu sento lá. Se não conseguir pagar, porque eu não podia pagar nem a matrícula, não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Falei, vou lá e vou tentar alguma coisa. Deus vai ajudar. Aí eu fui, quando eu cheguei na porta da faculdade, estava uma confusão. O que está acontecendo aqui, né? Que os alunos estão em greve de mensalidade. Por quê? No ano passado houve um momento abusivo da mensalidade. Então, o DA da faculdade entrou com um processo na justiça contra a faculdade. Então, o pessoal que está entrando nesse ano já está entrando sem precisar pagar nada. Nem mensalidade, nem matrícula. Eu falei assim, senhor, isso é uma resposta, né? Uma resposta àquilo que eu estava precisando. E ali eu entrei, fui continuando as primeiras semanas de aula, primeira semana, segunda semana. E na segunda semana entrou uma pessoa na sala, se identificou como sendo estagiário do CREA Educativo. Eu sou estagiário educativo, esse é um programa do governo que dá bolsas para alunos carentes, né? Então, aqueles que tiverem necessidade dessa bolsa, por favor, entrem em contato comigo. Não perdi tempo, né? Já corri atrás dele, falei, não, quero me inscrever, vamos lá. Aí eu fui na Caixa Econômica Federal, me inscrevi, contei toda a minha história para a mulher lá, escutou chorar. Aí, falei, não vou dizer que você vai ser aprovado, mas você tem grande chance. Aí passou-se mais ou menos mais um mês, ia começar as semanas de provas, aí a faculdade teve um grande caos na ação da justiça. E os alunos que não estavam pagando mensalidade nem a matrícula, se não pagassem tudo que estava atrasado, não poderiam continuar o curso daquele ponto em diante. Não poderiam fazer as provas. E naquela semana saiu a aprovação do meu CREA Educativo. O único da faculdade que conseguiu essa aprovação. E ali eu fiz a faculdade, uns 6 anos, não podia reprovar, não podia pegar DP, nem exame, nada. E graças a Deus eu passei todos os anos sem pegar uma DP e nenhum exame. Com isso eu devo agradecer que eu falei, né? Se você é meu pai, se o senhor é meu pai, não, o senhor me conduzia. Ele me conduziu, ele que me deu a faculdade. Tanto foi que ele me deu, porque quando eu terminei o curso de 6 anos, ficou a dívida que eu tenho que pagar. Só que aconteceu. O CREA Educativo, ele não é registrado pela inflação. Não sei quantos da década de 90, aqui se lembra da inflação da década de 90. Era 90% ao mês a inflação. Ou seja, quando chegou no fim do meu curso, eu fui ver o valor total que eu tinha que pagar, era uma mensalidade normal da faculdade. Que eu poderia ter pedido dinheiro em 12 vezes, 12 anos ainda. Eu dou para tempo de curso. Então, eu digo que a minha faculdade foi Deus que me concedeu. E o fato de você ter feito a faculdade, qual foi o maior desafio e a maior bênção que Deus te deu após esses 6 anos de faculdade? Deus, na verdade, foi uma época muito boa. Eu tenho até saudades daquela época que fazia o INPE. Eu trabalhava no INPE, fazia faculdade. Foi 2 escolas que eu tive na minha vida. Fazer o satélite brasileiro foi uma coisa para mim, marca na minha vida. E antes de sair do INPE, eu tinha feito um segundo satélite, então os 2 únicos estão lançados até hoje. Eu montei pessoalmente, testei antes do voo. E chegou no final, né, do meu tempo de faculdade, apareceu uma oportunidade para mim. Alguma coisa me deu um desejo no coração, né, que eu fiquei sabendo que o INPE tinha um programa, que ele participava, que era o Programa Antártico Brasileiro. E eu conversando com algumas pessoas dentro do INPE, descobri que existiam umas pessoas que coordenavam esse projeto lá dentro. Eu falei, como é que eu faço para me inscrever para esse projeto? Ele falou assim, tal dia, das 2 às 4, leve seu currículo para tal pessoa na tal ação. Negócio super escondido mesmo, para ninguém conseguir, né? Aí naquele dia, fui lá e entreguei meu currículo. E desse dia entregaram o currículo umas 180 pessoas. Essas 180... Era bem
Os caras escondidos. Processo, né? Escondidos dentro do INPE. E ali, essas 180 pessoas, 80 foram aprovadas assim, devido ao currículo, porque a pessoa tem que ter um currículo de acordo com a atividade que quer fazer na Antártica, porque na Antártica se faz a pesquisa e manutenção dos equipamentos da pesquisa. Então tem que ter habilidade de consertar o equipamento e manusear o equipamento e fazer os relatórios. Equipamento, só para a gente entender um pouquinho, que tipo de equipamento? Satélites? Não, na Antártica o que se estuda é o meio ambiente. Se estuda o campo eletromagnético da Terra, se estuda a ionosfera, se estuda a meteorologia. Então era totalmente um novo desafio para você. É um outro desafio totalmente novo, né? Só que mesmo assim eu aceitei o desafio. Isso aí são imagens minhas no Pico das Agulhas Negras, no cruzeiro, durante o processo de seleção para a Antártica. Aí a primeira parte, né, foi ter que ir para o Rio de Janeiro, porque o Programa Antártico Brasileiro, quem conduz é a Marinha do Brasil. E lá você tem que passar por um exame rigoroso, psicológico, médico, né? Depois disso você vai fazer treinamentos, né? Treinamentos de combate a incêndio, de alpinismo, de viagem por bússola, sobrevivência no mar, sobrevivência. Então, a coisa desbravadora assim é o extremo. Né? Então, a primeira etapa foi ir para o Rio de Janeiro passar pela seleção psicológica. Né? Então, 80 pessoas que foram para o Rio de Janeiro tinham 2 amigos meus. Né? E nós fomos lá, foi uma época muito boa, muito legal. E aconteceu que durante esse período de tempo, né, nós tivemos que passar por várias provas psicológicas. Foi uma semana completa de exames psicológicos na gente. Primeiro, um exame psicológico em grupo, né, fazia perguntas para um grupo e o grupo respondia. E depois eram exames psicológicos individuais. No programa grupal, né, existia uma prova que era a seguinte: eles falam para você, se você for para um lugar distante, e nesse lugar distante, se tiver 6 pessoas, você tem que selecionar 3 e separar 3, quem que você selecionaria? Aí perguntava, uma pessoa que é muito inteligente, mas fumante, uma pessoa que é experiente, mas é alcoólatra, uma pessoa que não é tão experiente, mas ele não tem vícios. Então, fui colocando para você escolher quem você escolheria. E eu peguei e escolhi exatamente as pessoas sem vícios. Né? Mesmo não, sem experiência, sem condições, mas pessoas que eu poderia conviver sem vícios. Essa foi a primeira seleção que teve. Aí fomos para a segunda seleção, onde eu faria uma entrevista com uma psicóloga da Marinha, numa sala fechada de 1 metro por 1 metro, toda branca. E nessa sala, ela me mostrava imagens, fotos, né, desenhos, né? E falava assim, ó, você está vendo vários desenhos aqui? Você vai pegar esses desenhos, e em 15 minutos para cada desenho você vai fazer uma história com começo, meio e fim. Eu fiquei uma tarde inteira fazendo isso, que eram mais de 10 desenhos. E essa psicóloga, intencionalmente, pelo modo de ver, ela era fumante. E fumava sem parar na sala. No meu modo de ver, ela estava me testando para ver como eu reagiria a essa situação de estar ali confinado num lugar com uma pessoa fumante. Porque eu já falei que não aceitaria uma pessoa com vícios. Né? Mas eu percebi, olhei a Deus e falei, Senhor, me oriente o que eu tenho que fazer. Aí me veio no coração o seguinte: cada imagem que eu vou ver, eu vou escrever uma história bíblica que eu conheço. E eu escrevi para cada imagem a história de um personagem bíblico, José, Davi, Daniel, Salomão. Eu sei que eu fui fazendo um monte de história lá, a mulher foi olhando e falou assim, você lê a Bíblia, né? Andei. Testemunhou. Testemunhei ali para ela assim, de uma forma direta. Né? Aí depois foi uma terceira dinâmica que eu tive que contar toda a minha história, desde que eu nasci até aquele momento. Né? A psicóloga falou assim, tudo que você já viveu na sua vida, você vai falar para mim. Desde quando você nasceu até hoje. E eu não escondi nada. Falei que eu sou adventista do 7º dia, nasci na igreja, fui desbravador, estudei para adventista, aos 14 anos saí de casa, morei sozinho por vários anos nos campos, e contei toda a minha história. Aí passou-se o tempo, voltamos para o INPE. Aí esse amigo meu que foi para mim, comigo lá para a Marinha, perguntou, e aí, qual foi a sua seleção? Ah, acho que eu fui bem. Você não falou que você é adventista, né? Eu falei sim. Falei que eu era adventista, falei que eu guardo sala. Como é que você fez isso? Você é doido, eles não vão te selecionar nunca. Você vai estar lá naquele lugar, você não pode escolher horário para trabalhar, porque você vai estar no Polo Sul, você vai ter uma situação de risco. Aí, novamente,
aquela paz em mim, falei assim, ó, se tiver que ser, será. Se não for a vontade de Deus que eu vá para o Polo Sul, Ele vai permitir que eu vá da forma como fiz tudo até agora. Aí passou-se o tempo, saiu o resultado da seleção psicológica. Passaram-se 5 pessoas, entre elas eu e meu colega não passou. Justamente o que falou que você era louco de falar que você era adventista e guardava o sábado. Exatamente. Ele é a Assembleia de Deus, inclusive, nessa escola. Então, feito isso, eu passei por mais uma seleção médica, na parte médica. Dos 5 da parte médica saíram 2. Né? Esses 2 foram que foram para o Polo Sul. E ali fomos para lá em maio, fiquei até dezembro, no inverno antártico. A história desse período de tempo já daria um outro JA, já tem JAs aqui sobre esse assunto. Então, eu achei chovendo uma olhada, então, é verdade. Mas sei que Deus também me orientou muito lá. Eu pude deixar um exemplar do grande conflito na biblioteca da base. Então, pessoas pesquisadoras, pessoas que estiveram na base, poderiam ter visto ali, né? Porque agora não dá mais porque pegou fogo na base inteira. Né? Então, vai ter que ter outra gente spray lá para colocar outro grande conflito na base, porque agora ela pegou fogo, né? Então não volta mais. Depois, então, desse processo, você teve uma oportunidade de ir para uma outra empresa, né? Exato. Que é a que você está hoje? Eu estou hoje, que é a ECW, né? Na verdade, foi muito legal a experiência no INPE com relação à Antártica, com relação à pesquisa dos satélites, mas infelizmente lá você faz tudo para amor à pátria mesmo, né? Tem que gostar da bandeira aqui, porque senão você não faz nada, porque o salário não justifica você continuar. Você vê muitos colegas meus, pesquisadores, passando necessidades até financeiras, mesmo sendo pós-graduados, com doutorado e tudo mais. Eu falei, infelizmente, o meu amor à pátria acaba aqui, e eu acabei sendo segundo para a iniciativa privada. Aí, como eu era estatutário, né? E RJU, né? Regime de Jurídico Único, lá no INPE, eu tive que fazer um processo para ser desligado, né? Sair de área oficial, tudo mais, foi bem difícil para sair do INPE. Para entrar na CW, meu chefe na CW tinha pressa que eu entrasse. Né? Fiz entrevista em inglês com um diretor, e esse diretor era uma pessoa. O inicial está entrando agora. Então, esse diretor ele era uma pessoa muito, como vou dizer assim, preconceituosa com relação à cor, à raça, a gênero, a religião, a tudo. E na entrevista que foi feita em inglês, ele já me colocou isso bem claro. Que religião para ele não tem valor, sei lá. Eu falei que não, a minha vida é a seguinte, eu tenho que entrar na empresa? Tenho, só que a minha vida é a seguinte, primeiro, Deus, segundo minha família, terceiro, a empresa, sempre assim. Ah, tudo bem. Aí meu outro gerente que me contratou, ele insistiu tanto que acabou me contratando. Né? Só que aconteceu, na primeira semana de trabalho, já estava desligado do INPE, esse gerente falou para mim o seguinte, ó, nós tivemos aqui uma compensação de horas no feriado da semana passada e o próximo sábado todos vão trabalhar aqui, inclusive você. Mesmo você já tendo dito que era adventista, guardava o sábado. Falei isso para o diretor, falei assim, mas eu falei para vocês que eu tinha falado. Não, mas o nosso diretor não é esse tipo de coisa. Ele quer saber se você é uma pessoa que ele pode contar, porque essa empresa aqui, ela trabalha com equipamentos industriais, máquinas, e essas máquinas elas param, quebram, e o cliente não quer saber. Elas podem quebrar no sábado, no domingo, no feriado, qualquer dia, e a sua função é ir lá e ajudar o cliente, né? Consultor técnico de aplicações. Né? Aí eu falei assim, um pouco. Né? Ah, tudo bem, se você não vê, toma uma decisão sua. Eu pensei, meu Deus, e agora? Acabei de pedir exoneração de um emprego estável, um instituto de pesquisa, né? E agora eu estou aqui nessa empresa, primeira semana eu estou já triste, o cara está perdendo emprego. Né? Mas não vou ceder. O que eu falei, eu vou cumprir, até para mostrar para esse diretor, esse gerente, que eu não estou brincando com o que eu estou falando. Aquele sábado eu passei com a cabeça inchada, o sábado inteiro, inchado. Né? Sim, são fotos da Antártica. E aí eu fiquei, estou nas suas mãos novamente, né? Como sempre nas suas mãos, né? Porque eu não tenho força sobre essas coisas. Aí chegou a segunda-feira, comecei a trabalhar e nada. O meu diretor não apareceu, o gerente estava lá, não falava nada. Aí eu trabalhei o dia inteiro, fui embora para casa, perfeito. Segunda-feira, terça-feira, mesma coisa, nada. Na quarta-feira eu já fiquei intrigado. Você quer falar alguma coisa para mim? Será que aconteceu? Eu
falou assim, você percebeu que eu não vim no sábado passado? Percebi. E aí, tudo bem? O diretor não falou nada, então tudo bem. E até hoje nunca tive que trabalhar um sábado por essa empresa. Passei por situações difíceis também, como eu falei, eu trabalho com clientes, vai em aplicações, máquinas que quebram, aplicações que desenvolver. Aplicações, muitas situações aconteceu de ter problema na máquina até na quinta-feira, sexta-feira de manhã. Sexta-feira à tarde a máquina não funcionava. Então Deus me abençoe nesse sentido. E por essa empresa que você está hoje, você chegou a fazer alguma viagem também? Porque ela é multinacional. Sim, eu fiz na verdade, depois essa empresa mudou muito, ela cresceu muito, e apareceu depois de algum tempo a necessidade da própria empresa de fazer uma interligação da matriz dela com as unidades que ela tem no mundo todo. E ela mandou um alemão para a SW do Brasil para fazer esse trabalho de interligação entre as unidades. E eu, no departamento, era um dos poucos que falava inglês fluente. Então eu vi esse alemão por bastante tempo. Até que teve um probleminha lá entre o meu gerente na época, esse alemão, que um atrito entre eles, e o gerente quis que ele saísse e colocasse um brasileiro no lugar dele. E aí eu fui escolhido para fazer essa função, né, em 2001. E de 2001 a 2009, eu exerci essa função internacional, onde eu representava o Brasil, né, num grupo chamado TASC, de Training Application Support Center, que é um centro de profissionais especializados, um de cada país, representando cada cidade no seu país, né? Eles faziam treinamento na matriz, traziam para a empresa no seu país e faziam todo um link com informação do seu país para a matriz, com relação ao produto, a clientes, aplicações, desenvolvimentos. Então, por esses 9 anos, eu fiquei com sempre um contato para o Brasil, né, com relação a essa empresa. Tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas de vários lugares do mundo. Meu grupo tinha pessoas de Singapura, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, China. O que são essas fotos que a gente está vendo? Não. Você tem que sair dessa daí. Sai dessa pasta, entra na pasta escrito SCW. Só para entender. Verdade. Você comentou também comigo antes da gente começar Sim. aqui, que fora do Brasil você teve a oportunidade também de conhecer uma igreja adventista. Foi nesse contexto. Só que, então, essa foto, por favor, essa é a foto da primeira e única reunião desse grupo no Brasil, que eu organizei essa reunião em 2002. Então, ali temos profissionais do mundo inteiro e eu estou no meio. Então, esse é o logo do TASC, né? Então, foi uma reunião que foi feita aqui, eu coordenei essa reunião aqui com esses profissionais. E como ela comentou, como eu viajava de 3 a 4 vezes por ano para o exterior, todo sábado era aquele dilema, né? Quando está nos Estados Unidos, não, era fácil nos Estados Unidos, porque o inglês eu dominava, o problema era na Alemanha, né? O que ia fazer no sábado na Alemanha? Aí eu me ficava trancado no hotel. E eu fiquei assim, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa aqui no sábado na Alemanha. Aí, só que é aquela coisa, o que eu vou fazer numa igreja alemã que você não falava uma palavra de alemão? Aí eu resolvi, não, eu vou estudar alemão. E durante 2, 3 anos estudei alemão, né? Me virei bem. Aí quando eu senti que eu estava mais ou menos preparado para assim, vou criar coragem, vou sair daqui e vou procurar uma igreja. Aí com os amigos meus da empresa na Alemanha, eu procurei um endereço da igreja adventista mais próximo. Não tinha na cidade, só tinha na cidade a 30 minutos dali, chamada Karlsruhe. E eu não conheci nada de Karlsruhe. Eu peguei um mapa e fui pedir a Deus, me ajuda, Senhor, a chegar até lá. Aí eu fui lá, peguei trem, metrô, peguei um ônibus, aí cheguei num lugar na cidade lá, olhei para a rua, não tinha nada que parecesse uma igreja naquela rua, nada. Andei para lá, andei para cá, perguntei para os alemães para aqui, ninguém sabia de nada. Aí, daqui a pouco andando assim na rua, olhei assim, Advent Gemeinde. Aí, comunidade adventista, deve ser aqui, né? Mas era um prédio, não tinha cara de igreja, era um prédio assim, só com uma porta. Aí eu entrei assim, eu falei, vou ter que ficar aqui sempre. Mesmo que eu, com o alemão que eu aprendi, não vou conseguir ouvir um culto em alemão, fazer nada em alemão. Aí eu cheguei para a senhora em alemão, né? Aqui que é a igreja adventista, né? Vocês vão ter culto agora? Aí a mulher olhou meu sotaque, assim, esse cara não é alemão. Ela falou assim, ó, Spanish, Yuba, ela fala assim, né? Espanhol, acima, né? Aí eu apontou uma escada. Eu olhava assim, o que tem lá em cima? Aí eu também entendi,
subi a escada. Quando eu cheguei lá em cima, tinha uma comunidade hispana lá em cima, em funcionamento. Porque eu fiquei sabendo uma das poucas na Alemanha que existia. Né? E lá eu tive a oportunidade, já é a igreja nova, depois eles mudaram nessa igreja com os alemães e montaram uma igreja só para eles. Aqui sim, aqui, ó, tá vendo? A Gemeinde ali. Essa é a frente da igreja. Não dá para saber se ali tem uma igreja adventista ou não. E essa é uma família argentina que me recebeu muito, muito carinho lá. Toda vez que eu ia para a Alemanha, eles me recebiam com muito carinho. São brasileiras que eu me conheci lá, a Marilda e a irmã dela. Também a mãe ficou muito feliz em me ver lá. Quando eu cheguei lá, eu falei que a brasileira ficou super radiante. E ali eu me senti em casa. Então, dali para frente, toda vez que eu ia para a Alemanha, eu não me sentia mais sozinho. Tanto que hoje eu sinto falta deles, inclusive, que às vezes que eu acabei para essas viagens para o exterior, né? Eles sentem a minha falta. E eu sempre, quando ia lá, eu levava para eles literatura da Adventista, que eles são muito carentes, né? Até para os irmãos que orem muito para essa comunidade, porque na Alemanha é um país muito secular, as pessoas não têm nada ligado a Deus, são muito ligados ao materialismo. Então, para conseguir, nós batizamos 21 pessoas esses dias aqui na igreja, né? Para batizar uma pessoa lá é anos, porque é muito difícil. Essa comunidade basicamente são sempre as mesmas pessoas, são espanhóis, peruanos, argentinos, cubanos. Então peço para os irmãos que orem para que Deus abençoe o trabalho deles. Eu levava material para eles, levava CDs, literatura, tudo que eu levava para eles era muito bem-vindo. E essas imagens específicas agora foi da minha última visita lá, já fazia 2 anos que eu não ia para lá. E eu cheguei lá no sábado, e aí encontrei a brasileira e falei assim: nossa, foi Deus que te mandou aqui. Por quê? Porque é o seguinte, vai ter um JA, hoje à tarde, sobre os países. E eu estou sozinha para fazer do Brasil. E eu pedi ao Senhor, manda alguém me ajudar a fazer esse JA. E aí eu cheguei lá. Aí à tarde eu preparei o JA com ela. E nós fizemos a apresentação do Brasil, como é que o Brasil é, as maravilhas do Brasil, a igreja do Brasil. E no final do JA foi feito, espécie voltando naquelas imagens, foi feito uma mostra de alimentos, de comidas típicas de cada país, né? Aí tinha lá a comida do Brasil, ver se você consegue voltar lá. Mas pode ir em frente. Aí. Então aí Cuba, México, Argentina, Brasil, né? Então aí foi feita uma exposição de todos os alimentos ali, né? Então são pessoas muito queridas para mim, né? Eu peço que os irmãos olhem por eles, né? Por toda a igreja hispânica em Karlsruhe, e também pela família Tadeu e pela Marilda que estão lá ainda até hoje. Williams, foi ótimo ouvir a tua experiência, ver como Deus tem te abençoado até hoje, né? Por todo o teu processo aí profissional. É maravilhoso ouvir isso e... É uma coisa que eu queria deixar bem claro para os irmãos aqui, que realmente nada do que realmente eu fiz até hoje, eu consegui até hoje, foi alguma coisa que eu tenha planejado, ou tenho feito algum esforço pessoal para isso. E isso foi Deus que me concedeu. Cada passo que eu dei, Ele que me mostrou os passos. Até essa igreja, para essa igreja, foi uma coisa que Deus me orientou. Então, da mesma forma, os jovens, né? Muitas vezes parece que o jovem adventista é tudo difícil. Eu que não estava naquela fase de faculdade também, não tem igreja adventista, não tem universidade adventista no meu curso, por exemplo, porque eu quando eu formei aqui na Escola Maranata, eu fui o melhor aluno da classe na época, me convidaram para ir para o IAE, só que eu não tenho dom para teologia, nem para falar, nem nada, não é meu dom, né? Meu dom é esse. E justamente essa oportunidade foi onde você pode testemunhar para as pessoas ao seu redor do Deus que você segue. Com certeza. E aí Deus me concedeu que eu conseguisse fazer aquilo que eu tenho um dom, né, da forma melhor possível. Então, que vocês acreditem nos seus sonhos, você peça a Deus, que Deus cuide os seus caminhos, que Ele sabe o seu coração e sua mente. Ele vai fazer da sua vida o melhor possível para você. Amém. Obrigada, viu, Williams? E se você tiver... Quem estiver sentado aí, tiver alguma experiência profissional, algum testemunho para contar, procure a nossa equipe jovem, que nós colocamos você para participar desse quadro LinkedIn. Ligados aí.